tudo bem com vocês? Espero que esteja. Sim, galera, chegamos ao último móvel do recinto superior. Cara, nem parece, né? Foi tão rápido. Mas glória a Deus por isso, porque nós tivemos uma construção, entendemos cada móvel e agora estamos no último para completar e entender todo esse contexto que habita no recinto superior dessa vez. Se você não viu nada, não sabe o que é recinto superior, não sabe o que é os três móveis anteriores que nós já citamos, agora há pouco, card aqui em cima, você vai ter tudo aí para você acompanhar, beleza? Bom, e se você quer saber se existe um recinto inferior, sim, ele existe. A série já está completa aí no canal, é só você ir lá e acompanhar, beleza? Bom, você já viu na thumb, né, e também no título do vídeo, sim, paixão por obedecer. E cara, de um jeito bem simples, a gente obedece porque há uma autoridade maior do que nós, não é verdade? Há um contexto que há uma hierarquia de poderes e eu obedeço a quem é maior do que eu. Eu obedeço meu pai porque meu pai é maior do que eu, então eu tenho que obedecer a ele. Meu filho vai me obedecer, ou meu sobrinho vai me obedecer, porque me foi instituído esses poderes assim sobre a vida dele, da mesma forma como meu pai. Então é um ciclo que vai acontecendo. E na vida espiritual não é diferente, né? Eu obedeço o que meu pastor me manda dentro da igreja, porque ele é o sacerdote daquela casa, né? Ele é o anjo do Senhor naquela casa e ele está representando, né? Pelo menos deveria ser, né? A essência é esta. Mas a gente sabe que às vezes não é isso. Às vezes os pastores que estão tomando frente de igrejas não estão sendo direcionados pelo Espírito Santo, e às vezes direcionados pela carne ou até mesmo pelo próprio inimigo, né? Nós sabemos que estamos vivendo uma situação muito complicada nos dias atuais, mas eu não quero pregar sobre isso para vocês, eu quero falar para vocês sobre a paixão por obedecer, tá? Vamos lá. Imagina uma situação assim. Eu quero apresentar para você duas situações. A primeira situação é a seguinte: um amigo seu ou meu, tanto faz, foi viajar para fazer uma viagem de negócios. E nessa oportunidade de viagem, ele acabou se sentindo tentado a conhecer uma nova mulher, e ele é casado, e ele acaba ficando com ela, com um beijo somente, não teve relação sexual nem nada. Esse amigo triste, entendendo que ele traiu a sua esposa, ele chega até você e fala: olha, fulano, eu, cara, pequei, eu traí a minha esposa, mas foi só com beijos. Foi só com beijos, eu não tive relação sexual. Percebe que há algo de interessante a ser citado, que ele entende que ele cometeu o erro, ele entende que ele errou de um modo bem grotesco, só que ele tentou amenizar o pecado dele, falando que foi só beijos, que não teve relação sexual. Então você percebe que ele é um cara que está tentando amenizar a situação. Agora vamos para um segundo contexto. O segundo contexto é o seguinte: um outro amigo também foi fazer uma viagem de negócios. E dentro do hotel ele ficou bem acomodado, ele não quis sair para não ser, assim, achar que é para a esposa ou para os filhos que estavam ali a passeio, mas ele estava trabalhando, então ele se privou dentro do quarto. E ele falou comigo, com você, que ele se abriu, que em determinado momento ele caiu em tentação e ficou por 2 horas consumindo pornografia na televisão e acabou caindo numa masturbação também, beleza? Então ele pecou igual o outro, pecou e pecou, né? Não tem desculpinha, pecou, pecou. Ele vai, chega até você, meu querido ouvinte, e fala com você assim: olha, cara, aconteceu isso, isso e isso e eu pequei. E aí você vê que ele tem um arrependimento, só que ele, diferente do seu amigo anterior, ele não teve a vontade nem a intenção de ficar justificando barra amenizar os seus atos, falando que eu consumi pornografia, eu me masturbei, mas depois eu não fiquei com ninguém, eu não fiz isso. Não, não, não. Ele não fez isso. Ele simplesmente falou, cara, que ele pecou. E o mais interessante é que ele, nessa conversa, eu acabei esquecendo de falar para vocês, né, porque é muita coisa, mas ele acaba falando com você que ele só pensou nele naquele momento e só pensou em satisfazer as vontades dele. Ou seja, ele saiu de um plano, assim, onde ele engloba a sua família, engloba Cristo e só colocou ele na reta. Então ele entendeu que ele errou. Só que há uma diferença. Por não tentar amenizar uma situação, tentar amenizar um pecado, ele acaba, cara, colocando o seguinte: mesmo
ele pecando, ele conseguiu sacar alguma coisa, ele conseguiu entender que, cara, ele não foi rejeitado por Deus como filho. Independente dele ter pecado, ele não foi rejeitado. E é exatamente isso. Por que que ele fala essa fala? Né? Ficou até um pouco repetitivo, mas ele afirma com essas palavras porque ele entende que um pecado não vai tirar o seu poderio como filho, não vai tirar o anel que Deus colocou no seu dedo de filho, colocando assim a sua paternidade em ação, porque você pecou. Óbvio, você pecou, errou e é ruim, porque o pecado afasta a nós de Deus. Mas não é por isso que você vai ser, cara, exilado. Você não vai ser mais membro da casa, não vai ser mais filho de Deus. Entende? É isso que é importante entender. Só que, falando assim, parece que eu estou querendo falar para você assim. Peque, que você vai entender cada vez mais o amor de Deus por você. Não é isso que eu estou querendo falar com você. Estou querendo te falar que mesmo pecando, Deus ainda continua te amando. E continua te chamando de filho. Há um contexto que eu preciso que você entenda o seguinte. Eu e você somos seres humanos, cara. Nós vamos pecar. É um fato, nós vamos errar. Não adianta você falar que não vai pecar. Óbvio, é possível passar dias sem pecar. É possível, claro que é possível. Você pode fazer diversas coisas. Você pode, por exemplo, você programa seu dia e executa o seu dia de maneira correta, não fala mentiras, não fala mal dos outros, foca em você, foca no seu trabalho e na sua comunhão com Deus. Você vai passar um dia possivelmente sem pecar. É um fato. Isso é um fato. Agora, eu não estou falando que você não vai pecar mais, entende? Há uma diferença. Eu ouvi uma frase uma vez muito bacana e ela ficou gravada no meu coração. Que nós temos que viver tanto o Evangelho, tanto o que Deus tem para nós, obedecer tanto e ter tantas paixões por obedecer a palavra e o que o Espírito Santo manda a nós, que o pecado vai ser um acidente de percurso. Tá, como assim? Simples. Vamos supor, cara, você está levando uma sacola de mangas para um amigo, para um vizinho. Só que aquela sacola simples, aquela sacola de mercado. Concorda comigo que você indo levar ela, ela vai desgastando, vai ficando mais molenga, vai assim até abaixando a sua estrutura normal? Ou seja, ela pode vir a rasgar. Então, é basicamente isso. A nossa vida cristã vai ser levar uma sacola de mangas pesadas, né, com uma sacola simples, e vamos andando, vamos andando, vamos andando. Vai chegar um momento que a sacola vai furar e vai acontecer um acidente de percurso. É exatamente isso. Que o pecado em nossa vida, né, seja um acidente de percurso. Porque aí, cara, vai ser um pecado que, meu irmão, assim, antes de você acabar de pecar, você já vai estar, assim, arrependido. Porque você vai estar tão imerso na presença que a presença vai te confrontar em relação ao seu pecado. E vai te falar assim, cara, por que você fez isso? Estava tão, né, estava tão tranquilo e tal. Aí acaba que você pecou por acidente, cai à tona, arrependimento bate, as coisas batem e você volta ao plano. Ou seja, acontece, gente, nós não temos controle sobre isso. Somos humanos, vivemos adversidades. Só que a palavra do Senhor nos fala que a nossa briga não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades, cara. E não é principado de, o rei de tanto e príncipe de tanto. Não, não. É das trevas, é espiritualmente falando. Nós estamos falando de algo espiritual nesse momento. Então, é importantíssimo e há uma diversidade de principados, então que nos faz ter temor cada vez mais da palavra de Deus e cada vez mais ter obediência em cima disso, porque é importantíssimo para que possamos viver cada vez mais alinhados à vontade do Espírito Santo. Agora, como eu falei com você, a gente não precisa pecar para sentir cada vez mais o amor de Deus e muito menos pecar para entender, assim, que a nossa gratidão em Deus vai aumentar, né? A gente pode sempre agradar não, agradecer a Deus pelo que Ele fez a nós e aumentar cada vez mais essa gratidão com o amor que Ele tem por nós, cara, pelas palavras que Ele deixa para nós nas Escrituras. E nós temos que entender o que está sendo proposto para nós ali. Nós temos que compreender que ali é um manual extremamente importante e que precisamos compreendê-lo. Agora, se a gente não entende isso e não quer obedecer, geramos um problema muito grande. E a gente volta lá para o recinto inferior. Tá? A gente volta lá para a paixão do ego, paixão pelo controle. Eu já falei isso com vocês aqui até acho que no episódio passado dessa série, mas é importante ressaltar. Precisamos ter temor por obediência. E assim, finalizando,
a gente só vai entender que a verdadeira aflição gera gratidão. Pensa no momento em que estava aflito, que você estava assim, desnorteado, muito preocupado, e Deus manifestou a sua graça sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você que ficou grato da maneira que talvez nunca ficou, ou outrora não tinha ficado, ou só ficava com essa gratidão quando acontecia esses modelos. Cara, quer saber de uma realidade? Uma mãe de família que não tem o que dar de alimento aos seus filhos, ela vive uma aflição muito grande, mas quando a provisão do Espírito Santo chega na vida dela, ela fica extremamente grata, sabe? Da mesma forma, um pai de família, quando ele tem que pagar as contas da casa e não tem dinheiro algum, mas a provisão do Senhor chega na vida dele, a gratidão é enorme. Da mesma maneira, quando eu e você esperamos por uma resposta, esperamos por algo, assim, que é um desejo, um carro, uma moto, uma faculdade, uma casa, e ficamos aflitos com isso, e quando a provisão do Senhor vem, nós ficamos extremamente gratos, ou seja, a gratidão mais assim intensa e cada vez mais profunda, ela vem de uma aflição, cara. E cada vez mais profunda na aflição, cada vez maior a sua gratidão por Deus. Agora, é fato, a gente pode e deve desenvolver essa gratidão cada vez mais por cada detalhe. Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores. Se o pneu da sua moto furou, cara, seja extremamente grato, porque se o pneu furou da sua moto, é porque você tem uma moto. Saca? Ah, Thales, a conta de luz lá em casa está atrasada. Cara, seja grato. É difícil falar isso, mas seja grato. Você tem que pagar uma conta de luz na sua casa porque você tem uma casa, ainda assim tem instalação elétrica nela. Gente, isso não é coisa simples, não é barato, é muito caro essas coisas. A gente precisa compreender e ser grato com isso, aprender a dar valor às coisas pequenas, porque nas grandes nós vamos ser recompensados em Cristo. Amém? Meus irmãos, chegamos ao fim. É o final dessa série sobre os 4 móveis do recinto superior. Eu peço a Deus do fundo do meu coração que você tenha sido edificado e tenha aprendido pelo menos alguma coisa aqui nessa série. Se tiver aprendido e colocar em prática, já estou feliz demais só de ter passado pela sua vida. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Espírito Santo de Deus, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por podermos ter iniciado e encerrado essa série sobre os 4 móveis do recinto superior. Somos gratos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. A oração que fazemos a Ti, certo e graças por tudo. Amém e amém. Gostou? Deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha com quem você acha que vai ser bem edificado, meu irmão. Fique com Deus, até a próxima e tchau, tchau.